bastante interessante. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Eu acho que não sei se foi hoje ou ontem, o senador republicano Marco Rubio, ele falou do Brasil sobre o acordo que o Brasil fez com a China de utilizar real e yuan e não mais o dólar no comércio bilateral. E ele falou uma coisa que é muito, muito interessante, né? E é verdade. Ele falou assim, que tantos países começando a excluir o dólar, os Estados Unidos não vai mais conseguir aplicar sanções contra vários países, né? Então, eles estão preocupados com isso. E o Marco Rubio ele é um cara que tenta aplicar mais sanções contra Cuba, Venezuela, Nicarágua, etc. E a gente sabe que a China é um alvo de sanções dos Estados Unidos, né? E agora, caso o Brasil e China não utilizem mais o dólar mesmo, as sanções que a China recebe não vão afetar o Brasil, né? Porque não vai comercializar com dólar. Queria saber de vocês, pode ser o comandante primeiro, como que você avalia essa medida aí do governo brasileiro e do governo chinês e como que isso daí afeta os Estados Unidos, comandante? Eu acho que em termos de Brasil e China foi um golaço, né? Eu já venho falando desse problema aí da desdolarização há muito tempo lá no Arte da Guerra, né? Porque, por exemplo, o pessoal às vezes fala, mas por que a Rússia e China não entram no mercado de armas? Né? Eles têm fábricas excelentes, de fato tem. Mas o problema é que é um mercado dominado pelo dólar e todas as transações passam pelo SWIFT. Então fica muito difícil você fazer um comércio de armas e manter uma regularidade na assistência técnica aí, se você não, né, fora desse sistema. Agora, com essa paulatina desdolarização aí, que eu não sei qual vai ser a extensão, é difícil saber, porque em paralelo a isso estão acontecendo outros movimentos. Vocês viram ontem aí a Arábia Saudita se recusou não, ela cortou parte da produção de petróleo, o petróleo já disparou 6% hoje aí. Então, está vendo é que o mundo está se descolando dos Estados Unidos. Essa é uma tendência. Nós estamos vivendo dias históricos, amigos, dias históricos. As pessoas talvez, muita gente não está se dando conta, mas a história está passando numa velocidade muito grande aí diante de nossos olhos. Eu acho que para o Brasil é uma grande saída, né? Eu acho que é um caminho. Agora, eu só não sei a extensão que Brasil, Rússia, China, Índia, né, os BRICS em geral, a extensão do descolamento do dólar que a gente vai acabar conseguindo com isso. Mas eu penso assim, se o governo brasileiro, empresariado, né, souberem olhar para essa situação com bastante tranquilidade, bastante frieza, né, bastante esperteza, eu acho que existem muitas oportunidades econômicas para o Brasil. Porque vamos ser sinceros, né, gente? Vamos ser honestos, que eu acho que é o fulcro de tudo, o DNA de tudo. Nesse mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos, o Brasil nunca vai sair disso. O Brasil vai sempre patinar. É uma realidade. É um sistema econômico, político, diplomático que nos esmaga, nos impede de crescer. Essa é uma realidade. Tudo é montado para fazer com que o nosso país não saia do atraso. Eu acho que quando a gente se livrar dessa verdadeira sanguessuga aí, o Brasil ele pega o rumo. Eu acho que já é um começo. Né? Vamos ver se a gente consegue avançar nesse sentido. E o Brasil, caso consiga realmente manter esse comércio sem o dólar com a China, que é o maior parceiro comercial, acho que tende a fazer a mesma coisa com os outros parceiros comerciais, né, Rui? É possível. O governo brasileiro já havia proposto à Argentina criar uma moeda para o Mercosul, para trocas comerciais no Mercosul. Não é uma moeda comum como aconteceu na Europa. Né? É uma tendência que está se verificando, né? Que é uma tendência interessante para todos, menos para o imperialismo. Os motivos pelos quais isso está sendo feito
é para escapar de problemas mais imediatos que esses países enfrentam com os Estados Unidos e com o imperialismo em geral. Mas o que realmente está sendo feito é um desmantelamento da ordem econômica que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial em Bretton Woods. Naquela famosa conferência que foi realizada logo depois da guerra, foi estabelecido formalmente a supremacia do dólar sobre a economia mundial. Quer dizer, o dólar ele não é moeda internacional apenas porque ela é forte. Há um acordo internacional que levou o dólar a ser moeda internacional. Isso daí vem há muito tempo já se erodindo, né? Vem caindo aos pedaços. E nós estamos chegando agora num momento em que a coisa está adquirindo uma proporção que pode levar completamente ao colapso a supremacia norte-americana no mercado cambial mundial. Né? Eu concordo com o comandante quando ele fala que nós estamos vivendo momentos históricos. Né? Eu acho que nós vamos... eu interpreto, né, o que ele está dizendo da seguinte maneira: nós estamos num momento de virada, um momento de inflexão. É um ponto de virada, né? Onde a situação se transforma numa coisa totalmente diferente. Nós temos que acompanhar isso daí, né, com bastante suspense, para ver se efetivamente o imperialismo não vai conseguir contornar essa situação. Pelo que eu tenho visto até agora, a situação só evolui negativamente para o imperialismo. Né? A questão da Arábia Saudita é extraordinário. O que parece pouca coisa, mas na verdade é uma coisa muito extraordinária. Então, nós podemos muito bem estar assistindo aqui uma situação inédita, porque o mundo sempre teve, né, o mundo capitalista, desde do momento em que a Inglaterra se alçou como potência decisiva do capitalismo mundial no século XVII, o mundo, de uma maneira ou de outra, sempre teve dono. E nós estamos assistindo aqui o enfraquecimento do último candidato a ser dono do mundo, que são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos perderem o controle da situação, né, não tem substituto. A Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão não tem condições de substituir os Estados Unidos. E isso daí pode ter consequências muito grandes, é difícil até de a gente imaginar. Porque uma coisa como essa, daí, esse desmantelamento da estrutura política e econômica mundial, isso pode levar a uma crise nos Estados Unidos de proporções gigantescas. Né? Os Estados Unidos, ele vive da especulação financeira. Ele controla a especulação financeira porque ele controla a moeda internacional, mais poderosa de todas. Se isso daí desmoronar, as consequências podem ser imprevisíveis. Então você acha que o dólar perdendo essa condição de moeda